He's a 7, but he's rich. What's his new rating? A 10. Louder? A 10 because he might have a good personality and then he can also do, we can do good experiences together. Yeah, I mean, rich is a bonus, but if his personality sucks, then he could just drop down to a 5. 10. Why a 10? It's self-explanatory. Explain it. I don't get it. Well, he can buy me stuff, pay rent, pay bills. I don't know. I look at like looks and personality, not money. So 7 to me. It really depends, like how rich, A. Okay, Like so, really rich. Okay, so like really rich. All right, well, if we're going to Greece, then yeah, you're at least a 9. If you like are an absolute asshole, like, and you don't treat me well, I don't care how rich you are. Fala, cowboys, beleza? Vamos para um assunto então, já muito debatido, não conclusivo para muitos. Não adianta alguns argumentos, eles não entram ou mesmo não são aceitos. E quando eu falo não entra, não quer dizer que eu tô certo ou alguém tá errado, tá? É no sentido de que para alguns esses argumentos não são válidos, né? Que é a questão de que o que vale mais, né? Beleza, dinheiro. Para alguns o cara fala, ah, não, o cara ter dinheiro já é o suficiente, já resolve e tal. Eu mesmo já citei, né? De que se você faz parte de um perfil que não tem a aparência, né, como um fator, mas tem a parte financeira como algo interessante, sim, você vai ter muito mais acesso, né, do que a média, né? Certamente você terá acesso quase ilimitado, porém a um custo diferente, tá? E aí que entra alguns dos pontos que eu não sei, né, por que razão exatamente, né, alguns caras não conseguem, né, separar um pouco, né? Porque é aquela coisa, qual é a diferença do cara que tem a aparência, né? O cara que tem a aparência, ele paga mais barato para ter acesso. Se você tem dinheiro, beleza, você pode pagar. Mas talvez você vai pagar mais do seu tempo, não só do dinheiro, mais do tempo. Talvez você vai ter que ter um esforço um pouco maior. Em alguns casos, né, muitas delas, até mesmo por uma questão de busca pela virtude, né, que é parte de um fator importante para elas, que é o fator da própria imagem e tudo mais, elas acabam até mesmo recusando algumas ofertas, ainda que internamente elas queiram, né, de algum modo, justamente para não parecerem interesseiras, tá? Então, de repente, tem assim uma série de fatores que faz com que eu consiga afirmar com certa facilidade de que se você é um homem rico versus um cara bonitão e tal, eu tenho a certeza de que o bonitão ele tem mais possibilidades de acesso. Não significa que esse acesso vá se tornar num relacionamento sério. Mas aí é que tá, por acaso você quer um relacionamento sério? Então entra no seguinte ponto, né? O que o homem mais deseja no final das contas nesse sentido, né? Pelo menos a maior parte deles. Eles desejam ter essa atração genuína em muitos sentidos e também o acesso, né? Se você não consegue um desses itens, pelo menos o acesso, né? E aí é que tá o ponto. Para alguns caras, o primeiro aspecto que eu acabei de falar, que é a atração genuína, por consequência, pelo fato de que eles não têm essa possibilidade, mesmo com o lado financeiro, eles acabam tentando compensar isso fazendo o quê? Dando relacionamento para mulheres que só estavam interessadas numa atração negociada com ele, né? Então ele tem que entrar nessa negociação com a grana, ela entra com o perfil de beleza que ele interessa e tal, e com também a capacidade de fingir amor, né, de fingir a atração, o que quer que seja. E ele compra. Ele compra porque ele também queria atração genuína, tá? Então aí que tá um coping muito grande de alguns caras aqui, pelo menos na minha opinião, de não aceitar que eles querem essa atração genuína, tá? Agora aí que tá, querer é poder? Não necessariamente. Você pode ter o tanto dinheiro do mundo que quiser e não necessariamente gerar essa atração genuína. Você vai ser atrativo, mas não vai ser atraente, certo? Né? Se você investir em si mesmo, ou fazer alguns tratamentos, sei lá, cuidar do corpo, pode até ser que sim, mas não é esse o ponto que eu tô falando, tá? Então assim, veja que na direção em que o vídeo apresenta pra nós, né, a mulher ela fala, né, por exemplo, o cara, né, vai pra 10 porque ele pode ter uma boa personalidade. Você vê que assim, não faz nenhum sentido, né? O cara é rico, por causa disso ele tem uma boa personalidade? É claro que não. Então você vê assim, tem respostas variadas, né? Tem umas que querem demonstrar ali um valor e tal, mas o fato é que sim, a maior parte delas vai dar acesso, né, mediante a possibilidade delas poderem permanecer.
né? Ou alguns casos, né, delas quererem aí algum tipo de experiência que você possa entregar, porque muitas falaram sobre esse sentido, entendeu? Então você vê que no fim é óbvio e é super claro que o status, o financeiro, faz parte sim, né, do conjunto que poderia ser chamado de VSM, né, do valor do homem perante o feminino. Sim, elas valorizam o dinheiro, o poder, claro, isso é óbvio, tá? E isso vai te dar o acesso. Quando a gente separa o aspecto lá da tal da atração genuína, não é que tipo, nossa, é porque é uma coisa que os caras querem também, né? No final das contas, eles querem pelo menos o fingimento. Ou quando você vai, de repente, sair com uma profissional, ela não vai fingir essa atração pra você. Em algum nível, você quer esse fingimento, tá? Então, por isso que alguns caras pagam caro por esse fingimento de amor, de paixão e por aí vai. Então aí que tá o grande ponto de você entender isso aí. Não adianta você entrar com esse coping de que se você te fizer grana, você vai, né, ter ali o acesso e por consequência você vai ter essas outras coisas. Não, você tem que separar. Acesso é uma coisa, a atração genuína é outra, diferente, tá? Tem uma diferença ali, é importante entender. Não basta você só olhar o superficial da coisa, porque se for para olhar o superficial, qualquer um sabe que um jogador feião aí, que ganha milhões, tem acesso a modelos, mulheres bonitas e tal. Qualquer um sabe isso aí. Isso aí é notório. Qualquer blue pill da vida aí sabe dessa informação, né? Mas quando você entra numa condição de entender um pouco mais toda a dinâmica, a própria natureza feminina, esses aspectos, entender o quanto que a régua delas é elevada nesse sentido, o quanto que ter a atração genuína também não significa ter super sucesso, é uma coisa mais fugaz, é uma coisa de momento. Então, aproveitar os momentos, mesmo sem a atração genuína, é sim algo interessante para um cara que tem grana. Agora, se render à necessidade do amor, do carinho, do afeto, que eu vou chamar de certa forma de atração genuína, né, e pagar alto por isso, aí é burrice, né? Então, veja, analise os aspectos. É óbvio que quando se envolve o poder, o dinheiro, pode até ser que isso, né, te deixa um pouco mais atraente, só que vai precisar do fator estético com toda certeza, tá? E lembrando, é claro, né, que o sentido da atração genuína, pelo menos no meu aspecto, no que eu entendo, não significa que só o cara bonitão, não sei o que, gera essa atração, não, porque existem gostos pessoais. Tem mulheres, de repente, que podem te achar genuinamente interessante e terão essa atração, só que é difícil, não é fácil para o homem atingir essa demanda. Não é fácil porque a visão feminina sobre a beleza masculina não é tão flexível assim quanto alguns acreditam ser, tá bom? Então, entre nesse sentido, analise com calma, tranquilidade, frieza e tenha o que você deseja no final das contas, mas não dá para ter tudo, porque o dinheiro de fato não compra tudo, ele não compra mesmo, tá? Não é um discurso aqui de coach, é uma verdade, tá bom? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal, também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.